Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do meu Grêmio porque tem muita informação. O Campas está oficialmente fora, o Vina já chegou, já foi anunciado, o Vijaçante finalmente vai ser titular e você vai saber a escalação para o jogo contra o Avenida. E tem um elogio de um atacante do Palmeiras, a Luizito Soares. E a estreia do Grêmio na Copa do Brasil foi detalhada, você vai saber dia, horário e tudo mais. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos! Não acredito que Hamilton Campas finalmente deixou o Grêmio. É um contrato de empréstimo com opção de compra, mas ele não estaria mais nos planos. O Grêmio até deu uma forçada, dizendo que ele foi muito bem na pré-temporada, começou escalando ele como titular, né, nos jogos, treinos e tudo mais. Só que diante do excesso de estrangeiros, ou você deixaria sobrar um dos recém-contratados, ou o Campas não teria muita oportunidade. A gente imaginava que isso fosse acontecer, porque ele, enfim, foi um dos piores negócios recentes que o Grêmio fez pelos valores envolvidos. Mais de 20 milhões de reais, 4 milhões de dólares o Grêmio pagou para ter esse colombiano, que tem qualidade técnica, é jovem ainda, tem 21 anos, mas ele realmente não tem nenhum compromisso tático, nunca, apesar da razoável qualidade técnica, nunca entregou o suficiente. Então, assim, o Campas, pelo custo envolvido, é difícil acreditar que o Grêmio pagou isso num jogador que nem foi uma das grandes revelações do futebol sul-americano nos últimos tempos, se a gente pensasse dessa forma, mas não. O Grêmio encontrou um jogador lá no Tolima e tudo mais, resolveu trazer por um valor absurdo, num momento em que o clube não podia gastar tanto, e um jogador que, enfim, não enche os olhos, né? O Grêmio, me perdoem a expressão, mas se livrou de Hamilton Campas, se livrou inclusive do seu valor salarial, que não era tão alto, 45 mil dólares, dá um pouco mais de 200 mil reais, em termos de, né, para o nível do futebol, né? Parece que a gente está falando de um salário baixo. É meio louco isso, né? Mas enfim, para o futebol, para os padrões do futebol não era tão alto assim, mas o Grêmio se livra desse valor na folha e a opção de compra está no valor de 750 mil dólares. Então o Grêmio recupera uma parte do investimento, economiza no salário, faz um cômputo lá, mas tudo bem. Nesse momento você troca prejuízos, né? Você tenta minimizar o prejuízo, porque esportivamente ele não entrega mais. Só que aí o Grêmio, para o lugar do Campas, traz um jogador muito interessante, na minha opinião, que é o Vina. O Vina do Ceará, que já chegou, já tirou foto com a galera no aeroporto, já realizou exames, já foi anunciado oficialmente, já conheceu os colegas, né? Inclusive o professor estava lá numa ergométrica e tudo mais. Eu gosto muito desse jogador, achei ele polivalente do meio para frente, acho que tem boa finalização, um cara que, como ele mesmo disse, se identificou com todos os clubes pelo qual ele passou, pelo Bahia, pelo Ceará, no Atlético Mineiro é uma passagem mais curta, mas ele é um cara muito envolvido, assim, cara, eu acho que ele pode fazer essa função pelo lado direito, que o Renato ainda está tentando encontrar. O Bitelo, que teoricamente é o titular, é um dos primeiros, né, na prioridade de venda do Grêmio, então pode sair na metade do ano, o Grêmio já busca uma reposição, busca um cara experiente. Eu gosto da ideia do Vina, cara. Acho que o Vina vai acabar jogando em algum momento, até porque você precisa ter elenco, né, gente? Então daqui a pouco o Cristaldo não joga, ele joga ali, o Ferreira não joga, ele pode jogar pelo lado esquerdo, se não tiver um cara pelo lado direito é ele que joga, falso 9 ele pode fazer até de segundo homem, eu acho ele muito interessante. Vamos lá, o Vina chega, os moldes do negócio ainda não estão muito definidos aí, né? Se falou no empréstimo de 1 ano até o final da temporada, com o Grêmio pagando parte do salário, o Ceará outra, o que eu não acredito. Acredito que o Grêmio tenha feito uma oferta para ele exatamente do que ele ganhava no Ceará, o salário dele baixou, né, com a queda da Série B de 500 para 300 mil reais, então os 300 o Grêmio está bancando, se não um pouco mais, inclusive. E aí o Ceará libera esse valor na folha, inclusive, foi uma ideia do Vina vir para o Grêmio, indicação do Renato, já chegou e está tudo certo. O Vijaçante foi confirmado pelo Renato como titular no último jogo, depois daquele segundo tempo horroroso contra o Juventude. O Renato mais uma vez questionado sobre inúmeras chances ao Thiago Santos e aí acabou dizendo que o Vija ia jogar nesse jogo contra o Avenida. Então, Vijaçante vai ter a sua primeira chance na temporada, finalmente. Ele dizendo que já conhece o Vila, que o Vila tá desde o ano passado, tá, mas o Thiago Santos a gente também já conhece, Renato. Então vamos lá, dá uma chance pro Vila jogar ao lado do Carbajo ou ao lado do PP. E essa é a grande incógnita, né? Como será a abertura de meio campo do Grêmio? Vijaçante e quem? Carbajo ou PP, que é o novo Maicon, segundo o Renato? Então eu imagino que seja o PP.
Mas o Carbajo também chegou com moral, aquela coisa toda, e talvez seja a chance do Carbajo fazer a função que ele mais gosta, que é de um camisa 8, que é de segundo volante, não de primeiro como ele tem sido colocado no time do Grêmio. O Ferreirinha treinou normalmente, foi poupado nesse jogo contra o Juventude, então volta para campo, né? E acho que o Grêmio tá com o time praticamente definido, né? Tem as dúvidas aí do Fábio na direita, que saiu no intervalo, mas de acordo com as informações estava tudo bem com ele, o mesmo com o Bitelo, que também foi tirado no intervalo do jogo e o Grêmio desmanchou depois da saída do Bitelo, né? Então Breno, Fábio e o Reinaldo ou o Diogo Barbosa, né? O Reinaldo fez gol contra o Juventude. Acho que ainda é o titular do Renato, mas o Diogo vem recebendo oportunidade. Entrou no segundo tempo contra o Juventude e não acrescentou muita coisa. E os dois zagueiros, o Bruno Alves e o Kahneman, o Gustavo Martins, como alternativa, já que o Jeromel tá machucado, o Natan tá machucado. Então, esses são os zagueiros do Grêmio, meio de campo Vija, IPP ou Carbajo, Cristaldo, Ferreira, Bitelo e Soares. Deve ser esse o time do Grêmio contra o Avenida. Eu queria falar com vocês que o Grêmio vai jogar contra o Campinense na estreia da Copa do Brasil no dia 1º de março, às 8 horas da noite. É um jogo lá em Campina Grande, na Paraíba, em que a vantagem do empate é do visitante. Então o Grêmio basta empatar o jogo que o Grêmio se classifica para a próxima fase. Eu acho esse regulamento esdrúxulo contra o time menor, o time pequeno, de menor orçamento, que precisa vencer o seu jogo, mesmo jogando em casa, contra um gigante do futebol para poder avançar. Tudo bem que o Grêmio e o Internacional pagaram esse mico no ano passado. O Inter perdeu para o Globo do Rio Grande do Norte e o Grêmio acabou caindo para o Mirassol. Mas assim, não é uma tendência. A tendência normalmente é o grande vencer o jogo, mesmo jogando fora de casa. Então esse é o primeiro desafio do Grêmio na Copa do Brasil em busca do Hexa. O Grêmio que é um dos maiores vencedores, né? Só está atrás do Cruzeiro, tem 5 títulos. E é um título muito almejado esse ano, numa retomada, voltando da Série B. Vai ter só essas 2 competições, o Brasileiro e a Copa do Brasil. Copa do Brasil que ficou muito quente, aumentou sua premiação, né? O campeão vai levar 70 milhões para casa, seria incrível o Grêmio vencer uma Copa do Brasil nessa temporada, mas obviamente que vai ter que lutar contra gigantes e o primeiro passo ainda tem que passar primeiro pelo Campinense de Campina Grande, 1º de março, 8 da noite, lá em Campina Grande. E a última informação que eu queria dar para vocês é que eu estava com o Rony no jogo aberto na sexta-feira, atacante do Palmeiras, que foi, digamos assim, foi muito utilizado na última temporada como centroavante, porque o Abel Ferreira pedia um centroavante, o clube não contratava, aquela coisa toda, ele tinha jogadores pelo lado do campo e ele improvisou o Rony. E o Rony fez muitos gols de bicicleta e tudo mais, mudou o seu posicionamento, ele que sempre foi um jogador de lado, voltou a ser agora com o ingresso do Endrick, de 16 anos. E aí, questionado, né, sobre como ele virou o centroavante, né, como ele mudou o posicionamento, o Rony revelou que assistiu vídeos de vários centroavantes para tentar entender de que forma ele poderia jogar nessa função. E aí ele revelou que o Luizito Soares foi um dos grandes inspiradores para ele. Ele disse que ficou impressionado com o posicionamento dele, com a forma como ele ataca o espaço, com a forma como ele consegue se desmarcar, que o Luizito Soares acabou sendo uma referência para o camisa 10 do Palmeiras. O Rony, que foi muito contestado quando chegou, mas se tornou o maior artilheiro da história do clube em Libertadores e multicampeão nos últimos anos, aí com esse Palmeiras do Abel Ferreira, que vem ganhando tudo. E nessa função de 9, que era uma função que ele não fazia, o Soares foi a sua grande inspiração. Não por acaso, né, gente? A gente está falando de um dos maiores atacantes do planeta na última década e ele está vestindo as cores do Grêmio agora. Que loucura, né? Eu ainda não acredito. Comenta aqui o que vocês acharam de todas essas informações tricolores e inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!